momentâneo por quê? É poeta momentâneo? Porque eu comecei a fazer a poesia, a arte da declamação momentaneamente. Ah, sério? Certo. Mas tem tudo na cabeça? Sim. Não, também não, né? Tudo não, Eu pensei que Mas o há- poeta momentâneo estava já a dizer que eu sou o craque. Não. Não. Ok. Não, a gente... É apenas nome porque começamos a fazer de forma momentânea mesmo. Deixa-me dar uma boa noite aqui ao Joaquim Cayombo. Joaquim, bem disposto? Boa noite, Cota, bem disposto. Olha o microfone, Lunda. Bem disposto? Bem disposto, boa noite. Joaquim Cayombo. O Nelson é um poeta, momentâneo. E o que é que você é? Eu sou ativista social, líder cívico. Líder cívico? Líder cívico. Epá, então, afinal, E temos uma responsabilidade social de contribuir para a edificação desta nação através dos nossos pontos de vista acerca da política, do sistema social angolano, africano e também global. Sim, senhor, tem muita coisa. Então você é acadêmico? Sim, sou acadêmico, sou docente e também estudante, mestrando no curso de Recursos Humanos em Desenvolvimento Humano e Potencial Epá. Empresarial. Ih, estou diante de uma... Mas há mesmo vontade de se estudar aqui em Angola? Há vontade de se estar em Angola, concordo plenamente à vontade, apenas, não é? Precisamos refazer o próprio sistema de ensino, mas a vontade da juventude, a procura do ensino é candente e todo mundo sabe que hoje o ensino, o único elemento, até Nelson Mandela já dizia, a educação é elemento capaz, não é, de mudar e transformar a sociedade. E uma sociedade como essa, a nossa juventude angolana, todos estão atrás do conhecimento, todos estão atrás de uma formação. É claro que a procura é demais, agora a oferta é que não é adequada e cada um busca, não é, fontes para então se sustentabilizar, acima de tudo, com conhecimento, porque a academia em Angola não te dá tudo. Não dá tudo? Não dá tudo. Mas tira tudo. Tira tudo do bolso do estudante. Tira tudo do bolso do estudante. É verdade, tira tudo. Basta ver que as nossas academias não nos ajudam a produzir. Não. Elas nos ajudam a reproduzir ideias que já existem, teorias de até mortos, ocidentais, enfim. Então nós só produzimos e nós precisamos emancipar uma academia que realmente produz e não reproduz. Por exemplo, vou para a escola, o professor me diz que a referência está no livro A ou B, mas ele me diz que eu devo fazer assim, tal igual como está no livro, como ele ensina. E não me dá possibilidade de eu estudar e criar, não é, sensibilidades, de poder também explicar da forma que o autor disse, porque eu também tenho essa capacidade, logo nos limita. Essa é a grande diferença. Sim, senhora, gostei imenso. Gesta, boa noite. Boa noite, Dr. Miguel, boa noite, cidade. Sim, senhora, como é que está? Epá, na graça da energia maior, vamos sempre bem. Sábado. Não, claro, sábado. Então, sábado também é um espaço Não, é de um dia. ambiente. Todos os dias são abençoados. Enquanto a gente acordar, temos que agradecer sempre aquela energia que nos proporcionou a vida, porque o acordar é sempre uma dádiva. Ninguém pode dizer que eu tive sorte, acordei. Não, você não teve sorte, Deus permitiu, porque até você miserável acordou, mas ontem um milionário morreu. Já estás a entrar. Nessa perspectiva, é sempre uma dádiva, estamos acordados e estamos aqui, no sentido de tentar contribuir, partilhando ideias, né? Partilhando ideias, vindo daquilo que são experiências vividas e de alguma forma também aquilo que são relatos de testemunhos. Mas, Gesta, vou pedir imensas desculpas. Mas Eu é que peço imensa desculpa ter chegado agora. Não faz mal. Estava no bairro mesmo hoje, não tinha como, Gota Miguel, pá. No bairro? Não, já fui para o bairro, fui para o gueto no Casengue, onde estive aí a girar. Mas gueto? Não, gueto. Não, aquilo não é Não, gueto. aquilo Aquilo é Museque. Não, até pior do que Museque. Pior que Museque? Aquilo é um campo minado, tá vendo? Um campo De concentração. um campo de concentração, tá vendo? Porque Aonde, nesse caso? não, estou a dizer assim, O Cazenga. O Cazenga, de uma maneira geral, e todas as periferias de Angola acabam por ser um campo de concentração por uma razão muito simples. A gente fez aqui um alarido muito grande na luta contra o apartheid na África do Sul. E se nós olharmos, a nossa realidade é mesmo uma espécie de um apartheid invisível, né? Pese embora não declarado, porque as condições como as pessoas vivem a nível dos bairros periféricos é uma condição muito lastimável. Não sei se um ministro teria a coragem de dormir lá 3 dias e ia sentir o calor, a dimensão do cheiro nauseabundo daquelas valas que nós temos aí dentro dos becos do bairro. Eu penso que ele ia fugir, nem aguentar, mesmo os mosquitos ali pegarem, tá vendo?
Então eu encaro aquilo como um campo de concentração, porque não existem direitos elementares e básicos, entende? A gente vive só à deriva. Hoje vi uma cota que está aí na casa dos 60 anos, então vem-me na cabeça assim que tipo, essa cota nasceu para sofrer, mas não, ela não nasceu para sofrer. O próprio país, a condição do próprio sistema, o governo, que é um governo incompetente ao longo dos 43 anos da independência, um governo de gente sem ética, que só sabe dilapidar o erário público para se transformar em pequenos burgueses, que não são pseudos burguesinhos também, cambadas de gatuno que transformam as riquezas em benefício dos países onde eles vão depositar o dinheiro e não do povo daqui de Angola, entende? Mas essa coisa às vezes são... mas está entregue à justiça, não é? Qual a justiça? O setor da justiça não funciona por uma razão muito óbvia. Nós temos um setor de justiça no país, tudo muito bem, mas enquanto ele não for de facto também não tem sentido, porque os verdadeiros lapidadores do país que transformaram esse país num nível de miséria extrema que a gente está vivendo nos dias de hoje, estão aí todos eles, e aliás são amigos a beberem conhaque francês, vão para as suas casas do Mossul a nadarem, a brincarem com moto de jet ski, né, d'água, e não estão na cadeia. Mas se você entrar dentro do bairro, vai encontrar que a filha de Dona Maria foi levada pela DINIC, ou seja, pelo SICO, Serviços de Inteligência, de Investigação Criminal. Entende? Então qual é o papel da justiça? É prender pobres. Qual é o papel da justiça que não agarra estes bandidos que estão identificados? Uns agora têm coisa, imunidade, diploma, não têm imunidade, estão lá, são parlamentares. Qual é justiça? Enquanto não prender os grandes, então não vale para nós, também não é justiça. Entende? Eu penso que aquilo é uma armação criada por eles no sentido de nos manter concentrados, porque quando você inviabiliza, a lei aparece. Quando são eles, a lei desaparece. Entende? É uma lei para eles que é escrita em cima d'água. A nossa lei está escrita no papel, então está visível. É só a gente tentar falar, tentar usar a própria liberdade de expressão que está plasmada na Constituição, provavelmente no artigo 40 ou 42, mas mesmo assim eles te brutalizam, mesmo assim eles te reprimem, mesmo assim eles te metem na cadeia, mesmo assim eles te ostracizam e te metem num canto. E você não vai conseguir ter um desenvolvimento na vida na perspectiva do status quo, ou seja, do ponto de vista da afirmação. Uma afirmação que é social, né? Porque aqui estamos habituados a ter uma sociedade baseada na aparência e nas coisas. Então é por isso que eu fico triste que há esperança em Angola. Evidentemente que pode haver esperança se os jovens angolanos não forem só todos virados atentamente ao seu próprio estômago, a vaidade de querer meter fatos e sentar com esses senhores aí ladrões, ter esse como é que se diz, esse orgulho, entende? Então quando a gente ir por esse orgulho, estamos a ser cúmplices do assassinato e desse genocídio que é social contra as famílias de Angola, entende? Então eu acredito numa Angola melhor, e isso é uma coisa que eu não duvido. Eu acredito numa Angola melhor, mas os nossos jovens temos que estar dedicados, temos que ter consciência de sentir fome, passar mesmo fome. Não importa aquilo que vão te dar, é melhor mandar devolver, porque se tem para ti, por que é que não tem para os outros? Não é justo. Então eu acredito que a gente vai conseguir fazer o país, e eu faço aqui um apelo na Rádio MFM, aliás eu também sou dessa casa. Eu acredito que a partir de hoje, se tiver que acontecer, vai acontecer, mas eu tenho fé e acredito numa energia maior. O presidente da República agora já não pode dormir, só tem que descansar na cama dele. Entender? Quando está a falar o presidente, não é que eu ouso faltar respeito de forma alguma, e aliás eu tenho que respeitar, é a autoridade máxima do país. Estou aqui isso, querer dizer que vamos estar a reportar, então o presidente tem que ouvir mesmo, está vendo? E eu sinto sensibilidade do lado dele, mas essa sensibilidade, penso que ele tem que fugir um bocado do seu próprio circo, do seu próprio circuito. Se ele quiser fazer um combate efetivo à própria corrupção, temos os bandidos corruptos estão aí. Quem meteu esse país desgraçado são políticos, são pessoas que são formadas, são pessoas que têm ética, são pessoas que usam fato e gravata, são pessoas que são detentores de cargos públicos. Agora, quando você aponta o dedo, eles dizem, não, está-me a apontar o dedo por quê? Porque é desrespeito, está a faltar respeito. Isso é falta de respeito como se você recebeu o cargo. Se receber o cargo, então também tem que receber as consequências dos efeitos colaterais da tua política perversa e da tua gestão criminosa. Isso é verdade. Agora estão a fugir por quê? Então, estive no bairro, estive num ponto de reflexão, porque o bairro não mudou, só piorou. Vi jovens com 40 anos de idade, com 28, já estão velhos por causa da bebedeira. É muita bebida no bairro, é muito pacotinho de besta, aquela bebida está a matar. Onde é que está o INEDEC que não consegue olhar para a própria saúde pública? Então existe aqui um compadrio. Se a justiça não trabalhar, então não temos justiça, é só um desenho. A PGR não existe. O Tribunal de Contas não existe. O Tribunal Constitucional não existe. Porque quando você também vai olhar para essa gente que está aí a comandar essas instituições, também são milionários. Esse dinheiro saiu de onde? Quais são os casos mediáticos que eles defenderam no passado?
O setor judiciário, vais ver, os altas patentes da polícia também são milionários que eles dão dinheiro, ganham quanto? Mostra a folha salarial, que é para a gente justificar. Aprendeste qual é bandido, Pablo Escobar ou o cartel de Cali? Não justifica, mano. Entende? Entendo. Mas agora depois dizem, tá frustrado. Frustrado porque nem estou, até estou bem, graças a Deus, porque eu estou ligado com uma energia maior, entende? Não estou frustrado. De forma alguma. Estou de alguma forma a tentar espelhar aquilo que é uma realidade real de Angola. Estou a tentar diagnosticar aquilo que é o dia a dia desse inferno que se chama Angola há 43 anos. Já vais investigar sobre isso. Hoje temos Nelson Dembos, temos Nelson Neto, o poeta momentâneo, e temos aqui também Joaquim Kayombo, ele que veio até nós acompanhando de Nelson Neto. Mas, claro que é verdade que estamos com um problema maior, um problema muito grande. O problema é este na rádio. Não temos água canalizada, tudo isso é muito necessário para o povo. Nelson, Sabes quantos rios agora? enerva, camarada. Angola tem 41 rios. Estou aqui desde 1985, estou nesse bairro, mas nunca tínhamos água, sempre comprávamos água desse tempo. Rio Quanza, A gente que não tem essa prerrogativa. Rio Kassai, Rio Salé, Rio Rio Congo, Rio Chihuahua, Rio Bé, Rio Cano, Rio Lungambundi, Rio Chiquela, Rio Luai, Rio Calamba, A água mesmo tem que comprar cisterna. Aí uma cisterna está 14, 15 mil. Rio Ipembe, Rio Imbrich, Rio Chiumbe, Rio Caporolo, Rio Luinjinga, Rio Catumbela, Rio Bentiaba, Rio Dande, Rio Longa, Rio Cui, Rio Curoca, Rio Inquisi, Rio Cuvoque, Rio Lena, Rio Cubalto Combo, Rio Lucala, Rio Guanaval, Rio Onzo, Rio Cubo, Rio Mpozo e o Rio Caporolo. De manhã a criança vai para a escola, não tem água para a criança tomar banho. Estamos a sofrer mesmo, é verdade, estamos a sofrer. Dois jeitos de ouvir rádio. Num país que você tem quase 29 milhões de habitantes, para tratar um bilhete e uma cédula você tem que roçar na parede. No meu ponto de vista, o que Angola precisa, cultura de consciência. Do jeito MFM. Hoje nós temos que separar o partido e o Estado. O Estado é permanente, o partido é temporário. Tudo que a gente está a falar aqui agora, lá em casa está um achar que há um ruído. Por que há um ruído? Em 42 anos, os jovens em Angola não tiveram uma oportunidade que é para espelhar o seu próprio pensamento, o seu ponto de vista com base a sua ligação, a sua própria ancestralidade. Ao sábado, final de semana, Ponto de encontro ao vivo. Já fui militar, fiz um juramento à bandeira. Dentro do juramento está escrito defender o povo com a nossa própria vida. Mas também está escrito no fim, se eu violar esse meu juramento, que o ódio de todo o meu povo se dirija contra mim. O povo fala. Hey, let me tell you something. MFM. Feita pra você. 19, 29 minutos, aqui estamos nós. Eu estou bem acompanhado neste momento. Estou com dois Nelson e um Joaquim. O Joaquim Kayombo. Esse seu nome, Kayombo, tem K e tem Y. Pá, esse meu nome foi ostracizado Oh. pelo ministro e pelo Ministério da Justiça, de modo que o Mas Kayombo... Ministério da Justiça de quando? De cá, de agora ou do passado? Não, do passado. Né? Ah, do colono. O Kayombo é um nome africano que representa a identidade. Eu sempre disse aos meus amigos, a nossa identidade africana é guiada através de onde nós saímos. Hoje o nosso continente, o nosso país, até os dirigentes, estão um pouquinho perdidos porque perderam a identidade. A identidade é a essência. Hoje em Angola, eu sou natural do Mochico, e se você vai para o Mochico, pergunta quem é o Nelson Silva Augusto Tomás, nunca efetivamente saberás qual é a origem dessa pessoa, qual é o poder cultural que essa pessoa tem. E Mas quem é se esse você... Exemplo prático, um nome. ok. Um nome Um nome, ocidental. ok. Exato. Mas se você vai pergunta Kayombo, pergunta Mwachisenge, pergunta Mfuka, pergunta Muzemba, em qualquer localidade de África,
onde se identifica este nome, você encontra a tua linhagem. Então o nome tem uma característica espiritual, o nome tem uma característica cultural e poderosa. E quando alguém te tira o nome, te tira o poder espiritual que essa família tem. E quando muda o nome, por exemplo, em Kwanza, metem Kwanza com capa, estamos a tirar o poder. Metem Kwanza com capa? E o Ou seja, tiram o Kwanza com capa e colocam com C. Não, fica sem Estão força. A tirar, exato, fica estão sem a tirar força. a força e a energia. Não, por e isso o é que poder que a esse nota nome agora tem. está aí, não está aí. Agora Tá sim, vendo? é 2004. A nota não tem mais poder. Tem Tem poder com com poder. Não dá a ver. Pode. Por isso é que o câmbio é flutuante. É assim, Mas atenção que o Rio tem muita força. Não, o rio tem muita força. Mas depois a força do rio morre nas casas, porque não sai água. Mas tem um lema, água para todos, está a entender? Pode. É contraproducente, entende? Já volto assim. Joaquim Cayombo. Cayombo devia ser escrito com capa. Escreve com C. Tem que ser com capa, E com Y. com Y. É um poder. Y. Eu sou sobrinho, eu sou Um minuto. Com Y. Y. Pois. Exato. É o nome do coisa da letra. Nós temos que... Então, escreveram com C e com I. E logo. Pois, logo não tem significado. Não tem significado, Cayombo. nem tem poder. Nem tem poder, não tem força. Eu sou neto de um rei. E o nome tem poder. Quando você tira o poder de um rei, você mata uma geração. Então essa geração está a morrer. Significa que o meu filho, devo corrigir o nome dele para o poder dos nossos ancestrais visitar ele e a geração dele. E assim a caminhada dele estar bem. Isso é espiritualidade africana. Por isso é que nós tivemos o Dr. Antônio Agostinho Neto, o engenheiro José Eduardo Santos, entendeu? Está a ver os nomes? Esses nomes estão assim. Por isso é que nós também depois seguimos. É tudo uma ordem. Há uma ordem da política. Eu também sou Miguel Neto. Matar a cultura. O Miguel Neto hoje é rebelde. Não, claro, hoje olham para ti, o Miguel Neto é como um rebelde. Não, o Miguel Neto só renasceu. Se você voltar para trás, vai buscar a tua própria identidade. A tua ancestralidade está a te fazer confusão. Todos os angolanos hoje que estão a falar alguma coisa em prol do povo, é porque a ancestralidade está a fazer, está a transmitir energias positivas, entende? Então, penso que estamos hoje num bom caminho, graças a Deus. Mas queria enfatizar que quando um povo não tem educação, um povo não tem saúde, não tem habitação, não tem direito à alimentação, esse povo não é um cidadão, é um povo refém, é um prisioneiro num país. E eles não têm um governo porque têm um grupo de criminosos que impõem uma ordem social. Essa ordem social baseada em dois fatores fundamentais existentes em Angola ao longo dos 43 anos. Chama-se ignorância e pobreza generalizada. A ignorância e a pobreza generalizada são propósitos da política do Estado que elas funcionam de duas maneiras combinadas. É preciso o povo ser ignorante de si mesmo. Então não tem identidade cultural, vai se comportar como estrangeiro cá no país. Entende? É preciso o povo ser ignorante e o povo ignorante não tem conhecimento, porque aqui em Angola nós distorcemos os conceitos. Por exemplo, a palavra ignorância para os angolanos é tipo alguém que passou e não cumprimentou, diz, você é ignorante. Não, isso não é ignorante. A palavra ignorância no dicionário significa ausência de um determinado conhecimento. Ou seja, se eu não entendo nada sobre eletricidade, eu sou um ignorante. Pois. Entender? Pois. Agora, não é uma caracterização. Não. Mas agora, é um momento da vida que você não produziu. Mas o angolano é um ignorante crônico em todos os setores da vida. Está-me a chamar ignorante? Não, estou a dizer e vou justificar. Okay. Quantos angolanos conhecem a Constituição? Pois. Mas quantos angolanos conhecem a Festa das Rabudas? Pois. Está a entender? Sim. É nessa dimensão que a gente tem que fazer aqui a comparação. Quantos angolanos vão para as universidades e quando saem, o que é que eles produzem do ponto de vista da intelectualidade? O know-how, para ser know-how, tem que produzir matéria. Claro. Né? Quando tu olhas para o país, que o país tem uma dependência de importação, é porque tem uma deficiência de produção interna. Então a gente não produz porque o nosso know-how não gera nada, só vai gerar vaidades. Quando eu chamo a atenção da pobreza generalizada, sabe por que eles mantêm a pobreza? A pobreza é um grande negócio do MPLA. Não, vou te justificar por quê. Não, também. Óbvio, conta Miguel. Mas tens alguma coisa contra o MPLA? Não tem, eu também, o meu pai é de onde? Mas eu estou a dizer aquilo que é facto, é realidade. Se quiser que me processem e eu vou justificar. Porque a pobreza generalizada num país tão rico, quando nos dizem que Angola é um país muito rico, Angola não é um país muito rico. Porque a riqueza de Angola não beneficia o povo, beneficia um punhado de pessoas que de alguma forma também cobrem alguns estrangeiros que vêm dilapidar o país. Quando eu estou a chamar a atenção de um aspecto importante que é relativamente à própria pobreza, a pobreza generalizada nasce necessidades muito graves. Por isso é que a gente às vezes vê que
há pessoas até que tinham bons pensamentos, mas não conseguiram resistir à fome e foram se vender. E quando você se vende, o intelectual é transformado em bajulador. Defender os interesses do político assassino. Uns dizem que esse ar que nós estamos a respirar é graças à sua excelência, o ex-presidente da República, está a ver? Então, você vai dizer que temos as melhores estradas de Angola, vai falar que temos 2 dígitos de crescimento. Mas isso não foi dito. Não, Foi distorcido. Não, distorcido na perspectiva da nossa interpretação, porque o povo já não tinha mais capacidade de compreender, entende? É isso que eu estou a dizer. A pobreza generalizada é uma armação criada pela política. Agora vou lhe dizer uma coisa que é verdade. Conta, Miguel. Quantas perucas a mulher dos ministros tem? Não sei. Quantas vezes pintaram as unhas? Quanto é que custa os salões onde elas vão? Quantas bolsas da Gucci, da Dulce Gabbana elas têm? Calcula tudo isso em dinheiro, quantas escolas dariam no MUSEC? A pagar por o salário dos professores. Quanto é que dá uma girafa d'água, segundo o sindicato da IPAL? 1 milhão de kwanzas. O nosso ministro, segundo o sindicato da IPAL, alegava, dizia que tinha quantas girafas? 3. Quanto é que se faz num dia com 3 girafas? 3 milhões de dólares. Em 7 dias, quanto é que bate? 7 dias é uma semana. Em 30 dias... 3 milhões de dólares? Não, 3 milhões de kwanzas, aliás. Ok. Peço perdão. Em um dia são 3 milhões de kwanzas. 3 girafas. Numa semana, quanto é que bate? Quem é rápido aqui a fazer cálculos de matemática? 27 numa semana? 21 mil, né? Numa semana, milhões. 21 mil vezes 30, quanto é que bate? 21 milhões. 21 milhões vezes 30. Não, nesse caso seria 4 vezes. Bom, não, peraí. Então você faça uma conta. Deixa-me só falar um bocadinho aqui com o Nelson Neto. 21? Não, vocês vão falar baixinho porque eu vou conversar com o Nelson. Nelson, como é que você faz para criar o seu trabalho, a sua poesia, e para você ser momentâneo? Como é que você calcula? Como é que é a vida? Como é que é a tua vida para você ter essa capacidade de criatividade? Bem, basta simplesmente vindo dos bairros de lata. Bairros de lata? Sim, e que há muita há muita matéria? Muita matéria para ser explorada, não é? Mas nós aqui temos museu ou bairros de lata? Não, cuidado com bairros de lata. Bairros de lata também, é preciso explicar que bairros de lata é bairro de chapas de zinco e tal. Mas existem, ainda existem. Temos? Sim, temos. Em que área, mais ou menos? Na Samba. Samba tem bairro de lata? Morros, existem ainda pessoas que vivem naquelas condições. E você, para criar, tem que ir lá? Não, eu ando muito, né? Ando muito, tenho um grupo de amigos que pesquisamos a vida das pessoas, não é? Eu, o DJ Nile, que estamos preocupados com o processo da vida das pessoas. É dali que tenho uma track preparada intitulada Sobreviventes do Inferno, onde eu trago à tona elementos que vou vivendo, não é? Sendo que existem muitos jovens que podiam ser alguém na vida, mas acabaram por estar na CCL, acabaram por caminhos torpes. E foi daí que fiz essa track sobre Você tem amigos que estão presos até hoje? Sim, estão até agora, porque naquela altura Estão presos há quanto tempo os teus amigos? Já estão mais de 7 anos. 7 anos? Sim. Com prisão preventiva? Acredito, sim. Ah, sério? Sim. Mas porquê? Bem, do bairro? Do bairro, exatamente. Assaltaram. Na verdade, o bairro é aquilo que essa um bocadinho que essa teve aqui a dizer. É mesmo um inferno. Para sobreviver de lá é preciso ter muita força. Então, a cultura salvou, não é? Salvou-me deste problema. Alguns, não é, por vaidade de ter um tênis. A cultura salvou-te de não caminhar por estes caminhos, não é? Sim, exatamente. Na altura eu lembro que eu pertencia ao grupo Oasis da Força Aérea, grupo de teatro, que hoje até existe, da Força Aérea, e outros elementos, outros amigos que pertencem ao grupo, pertencem ao bairro, continuaram mais desviadamente, né? Uns a roubarem, outros por ter a vaidade, né? Caminhos ínvios. Sim, que não ajudaram em nada. Porque o Coelho não foi gato? Caminhos ínvios como? Não é isso que eu estou a dizer. Porque o Helder não foi ladrão? Porque sempre tiveram. Comeram do bom bolo que é o mas eu discordo em parte com o Gaston, porque nós estamos numa sociedade complexa. Numa sociedade complexa em que os problemas são transversais, mas devemos saber que em todo canto, em todo continente, em todo o país, existem grupos, existem elites. O problema que nós hoje em Angola estamos a viver, apesar de ser um problema de geração, porque é um problema também que o colono deve se responsabilizar. E um dia eu já disse isso num artigo, que Portugal ou a Europa precisa pedir desculpa
em África, diretamente pelos crimes que ainda não foram amnistiados, cometidos e que esses crimes hoje transladaram até hoje. Os nossos líderes são fruto da geração passada, do contato com o colono, porque se nós voltarmos no nosso reinado, o Reino do Congo, enfim, antes da chegada do colono, isso não existia. Então é alguma coisa que foi ingerida nas veias dos nossos líderes através desse percurso e do contato. Agora, é bem verdade que até nos Estados Unidos há essa estratificação social. Um grupo tem, um grupo não tem. Você vai nos Estados Unidos, vai encontrar que há pessoas que até hoje também têm dificuldades semelhantes às do Kazenga, mas de modos diferentes. Agora, é bem verdade que um Coriondô, calma, um Coriondô, claro que um Coriondô, filho de um presidente na altura, não poderia ter o mesmo modo de vida igual do jovem do Kazenga. Assim como não é isso que eu estou a dizer. Sabe o que eu até fui irônico. Eu estava querendo dizer o seguinte: se o Coriondô fosse para a cadeia. Não seja irônico. Não seja, porque aqui as pessoas podem não perceber. Se o Coriondô fosse para a cadeia hoje, ter roubado um carro, já saía no dia seguinte ou no mesmo dia. A justiça tem que ter um papel de igual para todos os cidadãos, está a entender? Mas tem gente presa? Qual gente presa? Esquece isso, qual gente presa? É gente presa da grossa? Gente presa como se tem imunidade e estão no parlamento agora. Não eram ministros, agora ficaram deputados. Quem está a pagar as despesas do deputado? Não é sempre a arrecadação tributária, não é o povo que paga. Com o dinheiro da eletricidade, o dinheiro da água, o dinheiro da luz, o dinheiro das estradas. Paga-se com o quê? Agora, há uma questão que é extremamente importante levar em consideração. Você queria falar da girafa? Já fez eu estava falando da girafa. Uma girafa faz por mês 84 milhões de kwanzas. As 3 girafas, né? Por mês fazem 84 milhões de kwanzas. 84 milhões de kwanzas dá em quanto? Não vem ainda em dólar. 84 milhões de kwanzas por mês. Em um ano, uma girafa só faz 84 milhões de kwanzas. Uma girafa? Uma girafa, é isso mesmo. 84 milhões de kwanzas, não sei se estou Isso é por mês? Sim, por mês. 84 milhões de kwanzas. Você não está a entender bem. Não está a entender. Não estamos a entender lá fora. Vamos mandar lá para fora. Não. Mas queria falar relativamente à situação aqui do irmão lá no bairro. O irmão qual? O Nelson? O Nelson. O grande problema é quando tu vives no Mosec. Sim. Se tu conseguir te salvar, agradece muito os teus pais. Porque a influência para te levar para o crime é muito rápida. Porque tu vives numa comunidade. Mas são os filhos dos ministros que também estão na criminalidade. Não estão. Vou te dizer porque que não estão. Boa pergunta, sim. Olha, mas os tratos são níveis diferentes. Deixa-me só falar. Uns é com galinha, outros é com droga. Quando tu falaste, eu até te respeitei. Então só espero que você também tenha que ouvir o argumento. O filho do ministro, quando está no crime, por que ele não é detido pelo SIC? Por que você que não lhe amarra também da forma que amarram os nossos que estão lá no bairro? O filho do ministro tem imunidade, que ele é filho do ministro. Não tem. Não, é isso que eu estou chamando a atenção. A justiça tem que ser equitativa. Filho do ministro cometeu, apanharam com 1 quilo de cocaína, apanha também 10 anos. Aqui não se apanha. Olha o roubo do Banco Nacional. Não tinha lá o filho de um ex-ministro que agora é governador. Ele é dos poucos que conseguiu sair da Angola. Olha a filha daquela situação da Jéssica. A menina que teve o assassinato do filho do Antônio Cristo. A Jéssica saiu, a Jéssica Coelho, o motorista está preso. Mas, olha o Calupeteca. Não, calma só, olha o Calupeteca. Não, Gangsta. Estás aí muito para o lado político. Eu não estou para o lado político, eu estou para o lado da realidade do país, Cota Miguel. Não vamos confundir as coisas. Isso não é cultura? Não, isso não é cultura como? É cultura. Não é cultura. Nós temos cultura de quê? E o irmão falou muito bem, se você não tiver identidade cultural própria, tu não tens sensibilidade. A falta de identidade cultural vai atropelar todos os setores da vida do país. Porque você não pensa em comunidade com pensamento da justiça africana. Tu pensas dentro do direito positivista. E é o que ele disse muito bem. Os nossos governantes, sabe o que eles fizeram? Que eu hoje olho para eles, sinto pena. Tinham raiva do colono, porque o colono tinha boas casas, estavam no palácio, a viverem bem, com guardas e bom carro. Eles tiraram os brancos e estão a fazer o papel do branco até pior. Agora, o que mais me dói é que eles têm cor preta, como a nossa. Então, como é que a gente continua a viver assim? Agora, o que eu penso na minha perspectiva é que a África precisa se descolonizar, precisa ter contato com o Ocidente. A África, quando deixar de ter contato com o Ocidente, a África vai ter a filosofia, a política africana, o poder africano. Aí sim o nosso renascimento vai crescer. Porque nós, Cota Miguel, nós africanos ainda não temos identidade. Os verdadeiros líderes africanos já morreram todos.
Não tem mais nenhum líder, nenhum presidente dos 54 ou 5 países africanos que está disposto a ir no americano e dizer: eu não vou obedecer à tua política. Eu não vou obedecer à vossa política nem com os europeus. Não temos nenhum líder. Por isso é que vos tiram $1 em um mês. Vocês choram, vocês se prostituem, vendem o país. Estás a ver? Porque os líderes não têm capacidade de aguentar. O Gaddafi morreu. Entendes? Mobutu morreu. E os outros morreram, aqueles que questionavam. Hoje os Estados Unidos de África não existem, a União Africana anda morta. Os líderes africanos estão preocupados com eles, estão preocupados com o apoio do branco, porque até para ganhar nas eleições é preciso que o branco coloque a mão dele invisível lá. E que tipo de independência você vai ter? Que tipo de evolução você vai ter? Nós em África, até hoje, nenhum telemóvel que na China um miúdo da 4ª classe inventa. Nós não conseguimos até hoje inventar, porque as nossas universidades, as nossas academias não produzem nada, reproduzem. Até hoje nós, para dar uma citação na universidade, você precisa citar Sócrates. Até, estás a ver, Cota? Até a minha unha é de origem grega, estás a ver? Às vezes é assim, tudo aqui é assim, estás a ver? Então o que é que vocês fazem nas... Não fazem como fazem vaidade, arrogância. Então não é esses intelectuais da metigela daqui. Agora, precisamos desconstruir isso, porque todas as teorias que já foram ditas pelos brancos, pelos ocidentais, os nossos avós aqui já diziam. Aqueles ditados que Sócrates disse, porque Sócrates falou, segundo Sócrates, isso é isso. O meu avô no Mochico, no Quando Cubango, já dizia. Mas precisamos elevar também as nossas culturas, os ditados dos nossos heróis, para fazer prevalecer. Tens uma teoria, precisa ser aprovada cientificamente, mas pelos brancos. Então todo esse teatro acadêmico em Angola, dos nossos dirigentes, dos africanos, é tudo brincadeira. Precisamos desconstruir tudo isso. Gangster, estava a fazer contas? Não, Contas de quê? Estamos a dizer que... Estava a errar nas contas? Não. Não sabe tabuada? Não sou craque em matemática, eu tenho que admitir. Você também tem 4ª classe? Não, claro, você não pode me cobrar. Você tem 4ª classe? Sim, tenho 4ª classe. Quem me cobra aqui? Só não estudei. Eu sou sincero. Mano, eu não tenho que inventar. Não foram me inventar agora aí, querem me dar como é que é? Foram me arranjar um certificado, 150 mil kwanza, toma para ir no... Eu, gangsta, para depois me falarem mal, me apertar no pescoço. Da 4ª entrou para a universidade. Não sei. Não diga isso. Querem te dar... Não, sim. Tem aqui, então, Mambo, um certificado do PUNIV. Eu vou receber um certificado do PUNIV. Agora, o que é que acontece? Estamos aqui a fazer os cálculos. Não, fala aí. Mas é verdade isso. É verdade. Alguém tenta forçar um certificado. Eu não aceitei, eu disse não. Não faz isso, Gangsta. Eu próprio vou morrer já rápido na mão das pessoas. Vou ficar descredibilizado. Gangsta, pela boca que você tem, o dia que falhar só um bocado, cuidado. Quem vai acabar contigo primeiro sou eu. Claro, Cota Miguel. Mas também não podemos pensar que o Gangsta é o não, eu sou verdade. A família continua. Mas o problema é ele está a apontar muito o dedo. Não, Cota Miguel. Ele aponta e também comete. Ainda bem que estás a falar. É humano. Ainda bem. Eu sou um ser humano. Não, mas ainda bem. Uma coisa... Um minuto. Ok. Ok, ainda bem que você próprio está a revelar que querem te dar um certificado pro nível. Eu disse, eu não estudei lá, ué. Eu percebi que ele estudou no Punível. Eu não vi nesse gajo, nunca lhe vi, tá entendendo? Papai te diga que faz amor para ti, você sabe como é. Mó tropa. 19h49, faltam 11 minutos para o programa terminar. O que é que você tem escrito? Queria mandar um grande abraço primeiramente aí um camba meu que eu passei quase metade do dia com ele, que é o Luiz lá no sei que, ele e a esposa Helena, o Gelson. Está a escutar-nos? E o Edmar, já está a escutar. Ok. E mais um cota lá também que foi guarda do Agostinho Neto. E estava lá também comigo, também o pai da Helena. E aí a velha do... Deve ser o Cota Cutoba, não? Não sei. O Cota Cutoba. Eu aproveito e enviar um abraço, se você não for ele, o Cota Cutoba. Uma girafa, Cota Miguel Neto, faz 30 milhões de kwanzas por mês. 30 milhões de kwanzas por mês. 3 girafas fazem 90 milhões de kwanzas por mês. Sim. Quer dizer, agora, 90 milhões vezes 12 bate 1 bilhão e 80 mil kwanzas por ano. 1 bilhão? 1 bilhão de kwanzas. Se você traduzir isso no câmbio de rua, que é 52 ou a 50, quer dizer que essa acusação aqui é muito grave. Está-se a fazer 2 milhões de dólares limpos. Aqui diz, quando se fala limpos, é que tipo, já estou a ganhar. Líquido. Limpos aqui é uma expressão nossa já. É para tu a ganhar limpo.
Tá entender? É que tudo entra. Isso é um crime. Mas eu Agora. não percebi bem. Mas como é que surge essas de girafas? É o que é Não, isso? as girafas são aquelas zonas, aqueles tubos. Perfuração de água. Que na sai praia. água, tá vendo? Enche Enchem essas as cisternas. Cisternas, sim. Cada caminhão que enche é tipo 15 mil ou 20 mil. Com água potável. Com água Sim, sim. potável. Água potável. Até finalizar. Mas nós já temos água potável nas girafas? Então, pois tá bom. Oh, mas tá bom com Girafa tem água potável? Água Não, não é não. potável. Ah, é potável? Aquela água. É água. Então, a água do subsolo está a dar esse dinheiro. Já tá esse dinheiro Que passa muito Água. também. Agora, E mas não- o não mais é grave, potável. o mais grave, o que mais me assusta, Sim. se a gente está a fazer uma luta contra a corrupção, fazer um apelo à luta contra a corrupção, eu acho que o serviço de inteligência teve acesso à informação. É para você, esse serviço de inteligência. Não, isso é normal. Não existe, é o nosso Mas serviço isso de aqui inteligência. É mesmo nosso, nós temos. Ah, é? Yeah, então temos que valorizar, a gente tem. Teve acesso à informação. Se nós aqui, em Cambomborito, tivemos acesso à informação como a internet também de saldo de dados do gato, então acha que não tiveram. Agora, por que não levaram isso para uma CPI? Porque isso é muito grave. CPI o quê? CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. Ah, ok. Tá entender? Isso é muito grave. Então, é aí onde estamos a Diz lá. tomar. Diz lá novamente o resultado dessas contas que você fez. Bate 1 bilhão e 80 mil kwanzas. 1 bilhão em kwanzas. Em quanto tempo se faz com essas com Em três um girafas? ano. Um ano. E com 3 girafas. 3 girafas durante um Só ano. essas 3 1 girafas. bilhão. 1 bilhão. As 3 girafas que também o sindicato da IPAL disse que existem. Se calhar existem outras girafas que a gente nem coisa. Epa. Mais Não 3 virou são mais. 2 bilhões. Tá entendendo? Por ano. Então isso é muito perigoso. Mas tá- E pronto. depois, o mais agravante não é o dinheiro que se faz com as girafas. É os trabalhadores da IPAL ficarem 6 meses sem salário. Mas não temos água. Tá entendendo? Não, o Cayombo disse que eu estou a perguntar, essa água toda que te dá 1 bilhão por ano é limpa? É água potável? Aquela água está a matar as pessoas com cólera aí no Mas meio. é, mesmo assim dá esse dinheiro? Sim, ainda mata a pessoa. Você não sabe também que é uma água criminosa. Uma água envenenada. Tá entendendo, Cota Miguel? E depois o mais agravante, eu estava a falar sobre a peruca das mulheres desses senhores aí. Você se ir mesmo nos guarda-fatos e ver quantas perucas tem e quanto custa Mas cada peruca peruca. nunca vais te meter também com as perucas. Não, Cota Miguel, mas eu estou a Mas dizer. vais te meter também com as perucas. Mas ele ganha quanto? Quem? Ele tem uma ordem, tem um ordenado mensal. Não justifica pelos patrimônios e os bens que as mulheres ostentam. E você tem mais de 50 perucas cada peruca. Você não acha que uma mulher de ministro tem que Não, ter mas perucas? eu acho que Ou não? eu percebo a filosofia do Gaston, eu sou um pouquinho consciente e lógico naquilo que falo também, nas abordagens que faço. Eu acho que um país democrático, plural, onde as pessoas têm fontes, não é, de sobrevivência, obviamente a mulher do Gaston também gostava de estar bem com boas perucas. Não duvido que se o Gaston tivesse possibilidades, deixaria a mulher com aqueles panos compridos, arrastar, puxar todas as moscas, enfim. Mas essa questão tem a ver com dinheiro, porque essas senhoras também trabalham. E o Gaston também precisa saber, numa abordagem que ele disse, é que as pessoas em Angola, os ministros, os governantes, alguns também, concordo plenamente, que falham, mas os outros trabalham com justiça. Há pessoas que trabalham com justiça. Há pessoas que trabalham com Mas justiça. alguém com está verdade. não, alguém está a dizer Não, que mas não. não é verdade isso. São Sabe pessoas por que quê? Sabe por quê trabalham que não? com verdade. Mas quem? E eu gostava... Não justifica só 4 que você conhece. Calma, vamos... Quando você tem pessoas... Também não teve muito tempo. Não quero... Não, eu estou a falar, eu estou a citar. Não, mas... Não, calma só, eu estou a Não, mas citar. está também nome aqui, também. Não, Não podemos Vai citar arranjar nome, problema. Não sei se tu estás a entender. Há um problema Mas- muito grande. Desculpa, só cair. Vou já acabar. Eu sou Dê-me só líder 5 segundos. cívico, organizo... Mano, conduzo dê-me só- uma organização. Fala no microfone, fala no microfone. Dê-me só 5 segundos. Vou já lhe dizer uma coisa. Ok, primo. Conduzo uma organização, Cota Miguel, que deram por acaso 6 residências para a juventude. Sim, sim. Mas dividimos essas residências de acordo ao número de pessoas que trabalham, que aparecem na organização. Mas mesmo assim apareceu um grupo a questionar, a me indicar nome, a me chamar o nome de que eu desviei as residências, porque eu fiz aquilo, enfim, porque não conhece a verdade. Eu gostava, se calhar, do Gesta, investigar um pouquinho mais, e se fosse possível, ou se fosse o presidente da República, ao Gesta daria um cargo de governador. Mas não tem ou formação, mas administrador. também Não tem formação, não. Não tem formação. Não, governador é um cargo político, não precisa propriamente nível acadêmico. Agora, se fosse técnico, por exemplo, um diretor da educação, um diretor da saúde, precisava. Mas ele não tem partido. Mas isso é política. Oi, agora Não, quem é tem sociedade partido? civil. Ok, É sociedade civil, também tem voz, civil. sociedade civil. Já falaste, né? Espero que hoje. Sim. Quando a gente 5 minutos. Quando a gente diz pessoas, metemos lá um S no fim, já é plural. Te pedi para citar 4 pessoas. Não, questões de ética Não, não agora, citar. não é questão de ética. Sabe o que é a ética? A ética só é cobrada quando você aponta o dedo no corrupto.
O corrupto em Angola não é um fantasma, é uma pessoa singular, que era detentor de um cargo público, roubou o dinheiro das estradas, por exemplo. As estradas não têm qualidade, os estádios estão todos rebentados. Olha as centralidades que se construiu, já estão a degradar. Quem é? É fantasma ou é uma pessoa? Então tem que ser apontado o dedo, tem que ser responsabilizado criminalmente. Quando eu estou a dizer que são... Não estou a querer dizer que não existem pessoas de bom coração. Não, mas deixa-me isso é falar. plural. Já falaste, mano. Sim. Você falou, até você falou pessoa. diálogo. Não, deixa-me falar. Eu tenho que te rebater o meu ponto de vista. Eu não sou de acordo. Não digo que todo mundo é ladrão. Está a entender? Sim. Não, Não mas é isso. o Caiombo Não, e eu deixa-me- também estou a sentir que você está lançando Não, tudo. não é. Queremos se compreender assim. Ok. O que eu estou a querer chamar a atenção, que é extremamente importante, é mais fácil a justiça em Angola agarrar os pequenos. Todos que dilapidaram o dinheiro. Pequenos quê? Os pequenos é o cidadão que rouba botelha. O mundo que é rouba- assim, o sistema global é Não, assim. mas em Angola é crônico. Isso é que é a questão. Isso é agravante. Está a entender? Quando você tem Portugal, onde fizeram a passagem de todo o dinheiro roubado de Angola, foi parar para Portugal, depois foi parar para os grandes paraísos fiscais. Houve até documentários. Né? Não houve documentários. já. sim. O mais agravante em Angola é que nós temos muito pena de quem faz mal no povo. Um político ladrão passa na rua, queremos lhe dar a mão, com tanta satisfação, tipo a tua vida vai mudar. Sem você saber que o privilégio acumulado da vida dele é resultado da má distribuição da renda. Por que o Kazenga é assim? Porque a distribuição da renda é mal distribuído, não chega no Kazenga. Vai parar aonde? Angola aprovou ao longo destes anos todos 43 orçamentos geral do Estado. O que é que mudou na vida do cidadão? 43 quê? 43 orçamentos geral do Estado. Não temos 43 anos de independência. Sim. Foram 43 orçamentos geral do Estado que a gente aprovou. Mudou o quê? Não muda por uma questão muito simples. Porque a política não tem ética. E o mais agravante, no passado, o que é que acontecia? O objetivo era fazer a aprovação do orçamento para roubar. Porque não justifica. A estrada está furada. Não há saúde. Não há seringa nos hospitais, não há salário para os médicos. Vá para a casa mortuária, homens que estão a pegar cadáveres para meter na morgue, ficam 6 meses sem salário e vocês vão importar prostitutas do Brasil que é para ir dar samba no Mussudo. Como é? Desculpa. A Interpol, quando apertou para quem? A Interpol, quando apertou para quem? Não é para político, apertou para Miguel Neto, apertou para o Caiembe. Não é político. Então, quando se aponta o dedo aos políticos, aqui aparece uma série de defensores. Não. É assim. Mano, enquanto... Não, por favor, deixa eu Não, com todo respeito. Fala no microfone, fala no É o microfone. seguinte, Gesta, aqui não é questão de apertar. É ético, eu sou acadêmico e falo com acadêmico, falo com dados palpáveis. Mas quem não fala com dados? Não, falo com dados. Não, acadêmico é ele, você é acadêmico. Não. Você é acadêmico. Acadêmico é ele, é o Caiombo. Não é isso. Não é isso. O acadêmico tem que ter responsabilidade. Não, conta, não é Você isso. vai me matar, hein? Acadêmico tem que ter responsabilidade. Não pode dar 4. 4 o quê? Pessoas. Joaquim Caiombo. Ele devia ser, o nome dele devia ser escrito com capa, foi escrito com C. Ele está nervoso. Não tem ter contato com ancestralidade do ponto de vista da espiritualidade. Está mal. Está entendendo? Olha, meus senhores, é assim, nós estamos aqui, estamos a finalizar. É verdade que, pronto, hoje foi um dia especial, um dia diferente. Não tivemos a tempo as pessoas para a entrevista. Tenho que falar a verdade, o público merece a verdade. Fizemos mesmo com o Miguel, está aqui, saiu. Não, quero dizer, quero agradecer-vos por vocês terem vindo a correr para ainda segurar o balanço que o programa tem. Obrigado, Nelson Neto, o poeta. E é uma cena que mandaram uma mensagem, como é gangues? Fala também dos preços que nos cobram da IPAL. Ok. Nós pagamos água, mas não consumimos. Como você paga uma maçã que você não consumiu? É verdade. Está a entender? Bom, mas o dinheiro vai onde? Não, você quer falar política? Não vamos lá fora. Quer falar política? Vamos lá para fora. Vamos lá para fora. Portanto, meus senhores, voltaremos no próximo domingo com mais um programa Ponto de Encontro.